E se tudo o que você pensa que sabe sobre o futuro estivesse errado? E se existisse uma verdade oculta, um aviso urgente, vindo diretamente de Jesus, sobre algo que já está se desenrolando? Imagine acordar um dia e perceber que o mundo ao seu redor mudou. Sem mais liberdade. Sem mais escolhas. Tudo o que você antes considerava garantido desapareceu. O que você faria se sua fé fosse colocada à prova final? Esta não é apenas uma história sobre vida e morte, é sobre o destino da sua alma. Verônica, uma ex-freira devota, jamais imaginou que sua vida tranquila de oração e serviço se transformaria em um dos testemunhos mais arrepiantes da história. Ela morreu repentinamente. E o que ela viu depois disso mudará tudo o que você pensava saber sobre o fim dos tempos. Porque o próprio Jesus apareceu diante dela. E ele lhe mostrou 3 revelações chocantes, coisas tão perturbadoras, tão urgentes, que, se forem verdadeiras, estamos mais próximos de uma decisão final do que jamais imaginamos. Mas, antes de continuarmos, deixe-me perguntar, você acredita que estamos vivendo em tempos proféticos? Ou você acha que tudo isso é apenas coincidência? Deixe sua opinião nos comentários, porque o que estou prestes a lhe contar é diferente de tudo que você já ouviu. Verônica nunca esperou morrer naquela manhã. Ela havia acordado antes do amanhecer, como fazia todos os dias há anos. O suave toque da chuva na janela, o ar frio e úmido pressionando sua pele, tudo era tão familiar. No entanto, algo parecia diferente. Seu corpo estava pesado. Sua respiração, curta. Um estranho entorpecimento rastejou para seus dedos enquanto ela pegava sua Bíblia. Ela tentou ignorar. Ela havia passado anos em devoção, jejuando, levando seu corpo além de seus limites, acreditando que Deus sempre a sustentaria. Mas desta vez, algo estava errado. Uma dor aguda atravessou seu peito. Sua visão ficou turva. O chão de madeira sob ela pareceu inclinar-se. Ela tentou pegar o copo de água ao lado de sua cama, mas suas mãos tremeram. O copo escorregou de sua mão, quebrando-se contra o chão. Um peso repentino pressionou seu peito. Suas pernas cederam sob ela. O mundo ao seu redor começou a desaparecer. A última coisa que ela se lembrou foi o som distante de passos correndo em direção à sua porta. Uma voz, urgente, desesperada, chamando seu nome. Então, nada. Um silêncio diferente de tudo que ela já havia conhecido. Não era apenas uma ausência de som. Era uma ausência de tudo. Sem dor. Sem peso. Sem respiração. Apenas quietude. Por um momento, ela pensou que estava sonhando. Presa naquele estranho espaço entre o sono e o despertar. Mas então, algo mudou. Ela podia ver a si mesma. Seu próprio corpo, sem vida no chão frio de pedra. Seus lábios ligeiramente entreabertos, como se ela tivesse tentado falar antes de cair. Seu peito não mais subindo ou descendo. Então, uma voz. Meu Deus! Por favor, alguém ajude. Era Helena, sua vizinha. De pé na porta, pálida de medo, procurando seu telefone com mãos trêmulas. Verônica deveria ter sentido algo, pânico, desespero, a vontade de gritar e dizer a ela que ainda estava ali. Mas, em vez disso, um estranho distanciamento se instalou sobre ela. Era como se ela estivesse assistindo a uma cena da vida de outra pessoa. Ela tentou se mover, dar um passo à frente, mas não tinha pés. Sem pernas. Sem mãos para estender. No entanto, ela estava mais consciente do que jamais havia estado antes. E então, ela sentiu algo invisível a puxando. Não mãos a agarrando, mas uma força. Uma corrente invisível, puxando o centro do seu ser, atraindo-a para cima. Ela se elevou sem esforço, sem peso, como se a gravidade não mais se aplicasse a ela. O quarto, os cacos de vidro no chão, os gritos frenéticos de Helena, tudo desapareceu sob ela. Ela passou pelo teto como se não estivesse lá. Mais alto. E mais alto. Para dentro de algo vasto. Algo desconhecido. Então, o mundo que ela conhecia desapareceu completamente. Escuridão. Mas não há escuridão de uma noite sem lua. Nem mesmo o brilho fraco de uma vela se apagando.
Isso era mais profundo, mais pesado, quase vivo. Pressionava contra ela de todos os lados, estendendo-se além do que sua mente podia compreender. E então, os sussurros começaram. A princípio, distantes, suaves, quase lamentosos. Então, mais altos, multiplicando-se, sobrepondo-se. Vozes cheias de tristeza, arrependimento e algo muito pior, desespero. Alguns gritavam de dor, outros imploravam. Alguns iravam-se furiosamente. Ela tentou virar-se para ver de onde as vozes estavam vindo, mas ela não tinha senso de direção. Ela estava suspensa no vazio. Uma alma sem corpo. Uma mente sem forma. Então, uma terrível percepção se instalou sobre ela. Seria este o inferno? Ela havia passado sua vida a serviço de Deus, em oração, em devoção. E ainda assim, ela nunca havia sido perfeita. Ela havia duvidado. Ela havia questionado. Ela havia falhado. Seria por isso que ela estava ali? Estaria sendo condenada? Uma onda de medo percorreu-a. E como em resposta, as vozes ficaram mais urgentes. A escuridão engrossou, como uma tempestade reunindo sua força. Ela queria gritar, mas ela não tinha boca. Ela queria correr, mas ela não tinha pés. E então, das profundezas do vazio, algo se moveu. Não era uma pessoa. Não era nem mesmo uma forma. Era uma presença. Imensa. Esmagadora. Sufocante. Ela podia sentir isso observando-a. Embora ela não pudesse ver nada. Os sussurros se transformaram em lamentos. O terror a dominou. Meu Deus, me ajude. E então, ela viu uma luz. Fraca a princípio. Não maior do que uma estrela distante. Mas ela perfurou a escuridão com uma intensidade que fez as sombras recuarem. No momento em que ela viu, as vozes vacilaram. A presença sufocante hesitou. E então, a luz começou a crescer, expandindo-se para fora, derramando calor sobre ela, como uma onda de fogo dourado. A escuridão gritou. E então, tudo se estilhaçou. Deixe-me saber nos comentários. Você acha que esta foi apenas uma experiência de quase morte, ou Verônica viu algo real? Fique comigo, porque o que acontece a seguir vai te abalar até o âmago. O mundo está mudando mais rápido do que percebemos, e esses avisos podem ser mais urgentes do que pensamos. Manter-se informado e espiritualmente preparado nunca foi tão importante. Inscreva-se agora e junte-se a uma comunidade que busca a verdade, a fé e a compreensão nestes tempos incertos. Não caminhe sozinho neste caminho, estamos juntos nisso. A escuridão gritou. Não era um som que podia ser ouvido, era algo mais profundo, algo que podia ser sentido. Vibrou através do vazio, pressionando-a como uma onda pesada. Mas a luz era mais forte. Ela cresceu, engolindo as sombras, dissolvendo a presença sufocante que a havia cercado. E então, tão repentinamente quanto ela havia sido puxada para o abismo, ela não estava mais lá. Ela estava em um espaço aberto, envolvida em calor, embora não houvesse sol. O próprio ar era diferente. Vivo. Puro. Pela primeira vez desde que desmaiara em seu quarto, ela não sentiu medo. Então, ela o viu. A princípio, ele era uma figura à distância, de pé no centro do brilho radiante. Mas, conforme ele se aproximava, ela sentiu algo indescritível. Sua presença era avassaladora, mas reconfortante. Poderosa, mas gentil. Um amor tão intenso que era quase insuportável. E então, seus olhos se encontraram. Não havia necessidade de apresentações. Ela sabia exatamente quem ele era. Jesus. O peso do momento a esmagou. Tudo em que ela já havia acreditado, tudo pelo que havia orado, cada momento de fé e dúvida, tudo a levou a isto. Seus joelhos cederam. Ela não estava escolhendo se ajoelhar. Ela não tinha escolha. Diante dele, nada mais importava. Pelo que pareceu uma eternidade, ela não conseguiu falar.
Mas ela não precisava. Ele já sabia. Então, ele estendeu a mão. E quando ele falou, sua voz não era apenas som, era a própria verdade, ressoando profundamente em sua alma. Você deve ver. A luz ao redor deles mudou. O calor diminuiu. E de repente, ela não estava mais lá. Ela estava no meio de uma cidade enorme, com arranha-céus imponentes se estendendo acima dela. Telas digitais piscavam em todos os prédios. Veículos se moviam suavemente sem motoristas. As pessoas caminhavam com precisão, sem pressa, sem distrações, apenas um ritmo perfeito e sincronizado. À primeira vista, parecia o futuro. Eficiente, controlado, pacífico. Mas algo estava errado. Ninguém estava conversando. Ninguém estava sorrindo. Seus rostos estavam vazios. Ela se virou para Jesus, a confusão tomando conta dela. Onde estou? Sua expressão era triste. Isto é o que eles escolheram. Então ela percebeu. Uma pequena insígnia, quase invisível, em suas mãos ou testas. Estava em todos os lugares. Nos quiosques brilhantes onde as pessoas escaneavam suas mãos para entrar nos prédios. Nos outdoors enormes exibindo mensagens do governo. Até mesmo nos telejornais exibidos nas telas imponentes acima dela. Um arrepio percorreu-a. Isto não era apenas um avanço tecnológico. Isto não era apenas progresso. Era algo muito mais perigoso. Ela se virou para Jesus novamente, procurando respostas em seu rosto. Eles foram forçados a isso? Sua resposta enviou um arrepio pela espinha dela. Não. Eles aceitaram de boa vontade. Seu coração batia forte enquanto ela observava as pessoas mais de perto. Eles não estavam sofrendo. Eles não estavam em perigo. Na verdade, eles pareciam contentes. Mas esse era o problema. Não havia vida em seus olhos. Nenhuma faísca de curiosidade. Nenhuma alegria. Nenhum amor. Enquanto ela observava, uma mãe passou por uma criança sentada no chão, suas pequenas mãos estendidas em direção a ela. Ele chamou, mamãe. Sua voz mal um sussurro. Ela nem sequer virou a cabeça. Ela não reconheceu seu próprio filho. Verônica ofegou. Isto não era apenas uma mudança política. Não era sobre segurança ou conveniência. Algo havia sido tirado deles. E então, sem aviso, a cena mudou. Ela estava em um mercado. Uma mulher segurava a mão de seu filho, desespero em seus olhos enquanto ela estendia um punhado de dinheiro para um vendedor. Eu só preciso de pão, ela implorou. O vendedor nem sequer olhou para o dinheiro. Ele apontou para o scanner ao lado dele. Você precisa da marca. Lágrimas encheram os olhos da mulher enquanto ela apertava a mão de seu filho com mais força. Ela não a tinha. Então, ela foi embora. De mãos vazias. Sem esperança. O peito de Verônica a apertou. A mesma cena se repetiu várias vezes. Um homem em um hospital implorando por remédios para sua esposa. Negado. Uma família sendo despejada de sua casa. Negado. Um avô sendo rejeitado em um abrigo. Negado. Não porque eles tivessem feito algo errado. Não porque eles eram criminosos. Mas porque eles haviam se recusado. Eles eram párias. Fantasmas em um mundo que havia seguido em frente sem eles. E enquanto ela absorvia tudo, uma nova percepção a atingiu. Isto não era apenas controle. Isto era algo muito, muito pior. As pessoas que aceitaram a marca não estavam apenas desistindo de sua liberdade. Eles estavam entregando suas almas. Agora me diga, o que você acha? Isto foi apenas uma visão, ou já estamos vendo sinais de isso acontecendo no mundo hoje? Comente abaixo com a escolha está chegando se você acredita que este é um aviso que devemos levar a sério. Fique comigo, porque o que acontece a seguir muda tudo. Estamos vivendo em tempos de grande mudança. Profecias estão se desenrolando diante de nossos olhos, mas muitos permanecem inconscientes do que realmente está acontecendo. É por isso que disponibilizei meu livro digital,
Profecias que Transformam, Como Garantir Sua Salvação e Se Preparar para a Vinda de Cristo, para você baixar agora mesmo no primeiro comentário fixado. Este livro abrirá seus olhos para a verdade oculta nas profecias bíblicas e o ajudará a permanecer espiritualmente preparado para o que está por vir. Não espere, temos apenas um número limitado de cópias, e pode ser removido em breve. Clique no primeiro comentário fixado e obtenha sua cópia digital agora. O ar parecia pesado. O peso do que ela acabará de ver esmagou o peito de Verônica. Um mundo onde as pessoas haviam se rendido, não apenas sua liberdade, mas algo muito mais profundo. Seu amor, sua humanidade, suas próprias almas. E ainda assim, eles haviam aceitado de boa vontade. Ela se virou para Jesus, sua voz mal acima de um sussurro. Por quê? Sua expressão era triste. Eles estavam com medo. Medo. Essa era a chave. Não foi a força bruta que levou as pessoas a aceitarem a marca. Não foi violência ou guerra. Foi algo muito mais enganoso. Uma pressão silenciosa, sutil. Uma lenta erosão da escolha. De repente, ela se viu em outro lugar. A imponente paisagem urbana desapareceu, substituída por uma realidade diferente. Um apartamento mal iluminado. Uma mãe sentada em uma pequena mesa, olhando para uma carta em suas mãos trêmulas. Seus filhos brincavam quietos no canto, inconscientes do peso que a esmagava. O papel era simples, clínico, mas seu significado era devastador. Devido à não conformidade, seus benefícios de moradia serão revogados. Ela havia recusado a marca, e agora, ela não tinha como alimentar seus filhos. Nenhuma maneira de pagar o aluguel. Nenhuma maneira de sobreviver. Lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ela dobrava a carta. Ela havia orado. Ela havia confiado em Deus. Mas agora, seus bebês estavam com fome. Suas mãos tremeram enquanto ela pegava seu telefone. O centro de agendamento era apenas na rua. Uma digitalização. Uma assinatura. E tudo isso desapareceria. Seus dedos pairavam sobre o botão de chamada. E então, ela viu sua Bíblia, descansando na mesa de cabeceira. A voz de seu marido ecoou em sua mente, do dia em que ele havia saído. Você está sendo imprudente. Deus entenderá. Você está nos colocando em risco. A dor em seu peito se tornou insuportável. Ela fechou os olhos. E então, sua decisão foi tomada. Ela pegou seu casaco e saiu pela porta. A cena mudou novamente. Um quarto de hospital. Um homem idoso estava deitado em uma cama, fraco e mal conseguindo falar. Seu filho estava ao lado dele, segurando sua mão frágil. A voz do médico era calma, ensaiada. Podemos começar o tratamento hoje. Apenas assine aqui. A tela de um tablet brilhava na frente deles. Os olhos do filho se voltaram para o pequeno símbolo no topo do formulário. A marca. Era a única maneira de seu pai receber cuidados. Sua garganta apertou. O homem na cama o havia criado para ser forte. Para confiar em Deus. Para nunca vacilar. Mas agora, enquanto ele olhava para o homem que uma vez o havia carregado em seus ombros, que havia orado com ele todas as noites, que havia dado tudo por ele, ele sentiu sua fé tremer. O médico suspirou. É apenas uma formalidade. Todo mundo faz isso. Por que fazê-lo sofrer? Seu pai apertou sua mão fracamente. Sua voz mal acima de um sussurro. Não deixe que eles levem minha alma. O peso do momento o esmagou. A respiração de seu pai era superficial. O tempo estava acabando. E em seu coração, ele sabia. Não se tratava apenas de sobrevivência. Este era um teste. Lágrimas queimavam seus olhos enquanto ele olhava para o médico. E sem outra palavra, ele empurrou o tablet para longe. A respiração de Verônica vinha em pequenos suspiros. Ela havia visto tanto sofrimento. Tantos divididos entre fé e medo. Sua voz rachou ao se virar para Jesus. Como eles vão sobreviver? Sua resposta foi firme,
mas cheia de amor inabalável. O mundo dirá que eles não têm escolha, mas eu providenciarei. A visão mudou mais uma vez. Verônica agora estava no deserto. A terra estava seca, rachada de sede. Um grupo de pessoas estava reunido perto das ruínas de um prédio abandonado. Eles não tinham nada. Sem casas, sem empregos, sem segurança. Mas em seus olhos, havia algo que os outros haviam perdido. Uma luz. Uma presença. Esperança. Um homem ajoelhou-se perto do chão, suas mãos tremendo enquanto ele as levantava em direção ao céu. Sua família estava atrás dele, magra, exausta, desesperada. Senhor, tu alimentaste teu povo no deserto. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Um vento frio soprou sobre a terra árida. E então, algo milagroso aconteceu. O chão rachou. Pequenos brotos verdes surgiram através do solo seco. E em poucos instantes, vinhas carregadas de frutas começaram a crescer. Suspiros de incredulidade encheram o ar. Lágrimas escorreram por seus rostos. Uma criança correu para a frente, arrancando um pedaço de fruta com mãos trêmulas. Papai, é real. O homem caiu de joelhos, soluçando. Jesus virou-se para Verônica. Sua voz era suave, mas cheia de absoluta certeza. Eu nunca abandonei meu povo. E eu nunca o farei. O coração de Verônica doía. O mundo havia se dividido em dois. Aqueles que haviam se submetido. E aqueles que haviam sido banidos. Um lado tinha conforto, segurança e uma falsa paz. O outro tinha luta, dificuldade, mas eles tinham algo muito maior. E então, a visão mudou novamente. Diga-me, o que você faria se confrontado com esta escolha? Você confiaria que Deus proverá, ou a pressão seria muito grande? Comente fé sobre o medo se você acredita que Deus está sempre no controle. Fique comigo, porque a próxima revelação é a mais chocante de todas. A visão mudou novamente. Verônica não estava mais no deserto. A terra seca e as orações desesperadas desapareceram. Agora, ela estava cercada pelo silêncio. Não do tipo pacífico. Um silêncio oco, sem vida. Ela estava de volta à cidade. Os mesmos edifícios imponentes. As mesmas ruas organizadas. Mas agora, ela podia ver o que não havia notado antes. As pessoas não estavam apenas seguindo regras. Elas estavam vazias. Algo vital havia sido tirado delas. A mãe que havia ignorado seu filho faminto. O homem que uma vez havia lutado por sua esposa, mas agora passava por ela como se fosse uma estranha. Eles haviam mudado. Não apenas em suas escolhas. Em suas próprias almas. Ela se virou para Jesus, sua voz mal firme. O que aconteceu com eles? Seus olhos estavam cheios de tristeza. Eles não são mais os mesmos. Um arrepio percorreu sua espinha. Eles haviam aceitado a marca, pensando que era apenas uma exigência, apenas um passo em direção à sobrevivência. Mas o que eles não perceberam foi que algo dentro deles havia morrido. Eles haviam trocado mais do que sua liberdade. Eles haviam renunciado à sua capacidade de amar. A cena mudou novamente. Verônica agora estava em uma instalação estéril, de paredes brancas. Luzes brilhantes. Telas exibindo mensagens de unidade e progresso. Tudo parecia eficiente. Controlado. Mas então, ela notou as pessoas dentro. Eles não eram criminosos. Eles não eram párias. Eram aqueles que haviam recusado a marca. Homens, mulheres, até mesmo crianças. Alguns sentavam-se em silêncio, olhando para o chão. Outros agarravam seus entes queridos, sussurrando orações. Portas revestiam as paredes. Frias. Impenetráveis. E então, uma se abriu. Uma mulher foi conduzida para dentro. Suas mãos tremiam, mas seus olhos ardiam com desafio. Um homem em um terno elegante e sob medida estava sentado em frente a ela. Seu sorriso era educado, tranquilizador, mas seus olhos
Eles estavam desprovidos de calor. Não queremos que você sofra, disse ele, sua voz suave. Você tem uma escolha. Ele gesticulou para um tablet. O símbolo da marca brilhava no topo da tela. Ela não respondeu. Ele suspirou. Você não precisa mais lutar. Pense na sua família. Pense no seu futuro. Ela engoliu em seco. Sua voz era firme, mas suas mãos tremiam. Minha vida não é minha. A expressão do homem escureceu. Se você se recusar, você já conhece as consequências. Ela não desviou o olhar. Não implorou. Não vacilou. Verônica prendeu a respiração. A mulher sabia o que estava por vir. No entanto, seu rosto irradiava paz. Uma decisão havia sido tomada. E quando a porta se fechou atrás dela, Verônica soube que ela não havia sido abandonada. Ela havia sido escolhida. A imagem desapareceu, substituída por algo ainda mais arrepiante. Verônica agora estava do lado de fora, no coração da cidade. Grandes telas exibiam notícias, mas as palavras mal se registravam. Algo mais chamou sua atenção. Uma reunião. Centenas de pessoas estavam em uma enorme praça, esperando. Silenciosas. Inexpressivas. Ela seguiu seu olhar, em direção a uma plataforma elevada. Um homem estava no centro. O mesmo de antes. Aquele que havia tentado persuadir a mulher. Sua voz ecoou pelo ar, calma e calculada. O tempo da divisão acabou. Agora somos um. A multidão não aplaudiu. Eles simplesmente assistiram. Ele levantou a mão. O mundo mudou. E aqueles que se recusam a mudar, devem enfrentar as consequências. A respiração de Verônica falhou. Um grupo de pessoas foi levado para a plataforma. Os não marcados. Eles estavam magros, fracos. No entanto, eles permaneceram firmes. O homem suspirou, balançando a cabeça. Não era isso que queríamos. Mas a resistência ameaça a paz. E a paz deve ser protegida. Uma pausa. Então, ele se virou para a multidão. Eles devem ser autorizados a continuar. O silêncio era sufocante. Então, uma voz falou. Não. Um murmúrio percorreu a multidão. Então outra voz. E outra. Não. 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 Suas vozes eram calmas. Sem emoção. Como se não estivessem condenando seres humanos, mas descartando algo inútil. O estômago de Verônica revirou. Eles não odiavam essas pessoas. Eles nem as viam mais. Eles haviam perdido a própria coisa que os tornava humanos. E naquele momento, ela entendeu. Não se tratava apenas de obediência. Tratava-se de transformação. Aqueles que haviam aceitado a marca, eles não eram mais os mesmos. E então, o homem na plataforma virou a cabeça. Ele olhou diretamente para Verônica. Como se pudesse vê-la. Como se soubesse que ela estava assistindo. Seus lábios se curvaram em um sorriso lento e conhecedor. E então, tudo ficou escuro. O que você acha que realmente está acontecendo aqui? Isto é apenas controle, ou algo mais profundo está em jogo? Comente o engano é real se você acredita que as pessoas estão sendo levadas para algo muito mais perigoso do que elas imaginam. Fique comigo, porque a próxima revelação mudará tudo. A escuridão engoliu tudo. Por um momento, não havia nada. Nenhum som. Nenhum movimento. Apenas um vasto vazio pressionando de todos os lados. Então, um brilho de luz. Os arredores de Verônica mudaram. A praça da cidade, a multidão sem alma, o sorriso misterioso do homem na plataforma, tudo desapareceu. Ela agora estava em um lugar completamente diferente. Uma terra desolada se estendia diante dela. O céu estava cinza, denso com uma estranha, sufocante quietude. O ar estava frio, não com a mordida do inverno, mas com um arrepio sobrenatural que parecia penetrar em seus próprios ossos. Então ela os viu. Espalhados pela paisagem desolada,
Escondidos em ruínas e abrigos improvisados, estavam aqueles que haviam se recusado a receber a marca. Eles não tinham lares, sem comida, sem proteção. Mas o que mais a impressionou foi o fogo em seus olhos. Um grupo reunido nos restos de uma velha igreja. As paredes estavam rachadas, o telhado parcialmente desabado, mas eles se reuniram em oração silenciosa. Uma jovem mãe segurava uma pequena Bíblia esfarrapada, seus dedos traçando as páginas desgastadas. Ela sussurrava versículos em voz baixa enquanto seu filho dormia contra seu peito. Um homem idoso vigiava perto da entrada, seu rosto marcado pelo cansaço. No entanto, em seus olhos, não havia medo, apenas resolução. Essas pessoas haviam perdido tudo. Seus lares, seus empregos, sua segurança. Mas eles haviam mantido algo muito maior, sua fé. Então, Verônica viu algo que enviou um arrepio por ela. Mais adiante na estrada, escondido nas sombras, um homem estava sozinho. Suas roupas estavam rasgadas, seu corpo frágil de fome. Mas não foi sua aparência que a perturbou. Foi a hesitação em seus olhos. Ele segurava uma pequena fotografia em suas mãos trêmulas, uma foto de sua esposa e filha. Sua família havia aceitado a marca. Eles o haviam implorado para fazer o mesmo. Você ainda pode voltar para nós, sua esposa havia implorado antes de serem separados. Apenas uma escolha, e você estará seguro. Ele havia se recusado. E agora, ele estava quebrando. A fome, o isolamento, o silêncio insuportável. Suas mãos tremeram enquanto ele tirava um pequeno dispositivo do bolso. Um scanner. Um toque de seu dedo. Um momento de rendição. E todo esse sofrimento terminaria. Ele poderia ir para casa. Ele poderia comer. Ele poderia ver o rosto de sua filha novamente. Lágrimas encheram seus olhos. Sua respiração estava irregular. Ele fechou os olhos e sussurrou: Deus, perdoe-me. Seu dedo moveu-se em direção à tela. E então, uma voz. Se perdermos tudo, mas mantivermos nossas almas, nada perdemos. Mas se ganharmos o mundo e perdermos nossas almas, perdemos tudo. O homem congelou. A jovem mãe da igreja estava a poucos metros de distância, observando-o. Sua Bíblia estava firmemente agarrada contra seu peito. Sua voz era suave, mas firme. Não é tarde demais. Suas mãos tremiam violentamente. Ele virou o scanner na palma da mão. Uma escolha. Era tudo o que era preciso. Seu corpo inteiro tremeu sob o peso disso. O dispositivo emitiu um bip, aguardando sua decisão. E então, ele o deixou cair no chão. Um soluço profundo e quebrado rasgou de seu peito enquanto ele desabava de joelhos. A mulher ajoelhou-se ao lado dele, colocando uma mão gentil em seu ombro. Você não está sozinho, ela sussurrou. Lágrimas escorreram por seu rosto. Ele quase havia cedido. Quase. Mas algo, ou alguém, o havia puxado de volta. O coração de Verônica batia forte. Ela se virou para Jesus, sua voz tremendo. Alguns resistirão. Mas outros, eles vão quebrar sob a pressão. Os olhos de Jesus estavam cheios de tristeza e certeza. Nem todos suportarão. Mas aqueles que o fizerem serão salvos. As palavras carregavam peso, uma verdade que não podia ser ignorada. De repente, um barulho alto ecoou à distância. Um zumbido baixo e mecânico. Verônica virou a cabeça. Algo estava vindo. Ela forçou os olhos, tentando ver além das colinas. Então, ela os viu. Os caçadores. Vestidos com uniformes escuros, movendo-se em formação calculada. Mas eles não eram soldados. Eles não eram estranhos. Eram vizinhos. Amigos, até mesmo membros da família. Pessoas que já haviam orado nas mesmas igrejas. Pessoas que já haviam chamado esses párias de irmãos e irmãs. E agora, eles estavam vindo para eles. O estômago de Verônica revirou. A mãe na igreja. O homem que quase havia se rendido.
O guardião idoso de pé na entrada. Eles não tinham armas, nenhum meio de lutar, mas eles não correram. Eles ficaram juntos, suas mãos unidas, suas vozes se elevando em oração. E então, o primeiro tiro soou. O que você faria neste momento? Você permaneceria forte ou o medo o dominaria? Comente: eu permanecerei firme se você acredita que a fé é maior que o medo. Fique comigo, porque a próxima revelação é a mais poderosa de todas. O tiro ecoou pelas colinas. O tempo pareceu diminuir. No momento em que o som rasgou o ar, os párias não se dispersaram. Eles não gritaram. Eles não lutaram. Eles permaneceram inabaláveis. Suas mãos permaneceram unidas. Suas orações não pararam. Os caçadores se aproximaram, suas expressões vazias, seus movimentos mecânicos. Eles não estavam agindo por raiva, eles estavam simplesmente seguindo ordens. Um jovem na multidão deu um passo à frente, seu rosto pálido, mas determinado. Vocês podem tirar nossas casas. Sua voz era firme. Vocês podem tirar nossas vidas. Seus olhos se fixaram no líder do grupo, alguém que ele já havia conhecido. Alguém que ele já havia chamado de amigo. Mas vocês nunca possuirão nossas almas. O vento uivava através das ruínas, poeira girando entre eles. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Então, o céu mudou. As nuvens se retorceram, separando-se como tecido. Um brilho surgiu de além, um brilho diferente de tudo que Verônica já havia visto. Não era o sol. Era algo maior. Algo eterno. Os caçadores hesitaram. Suas armas abaixaram. Um sussurro trêmulo percorreu suas fileiras. Você vê isso? Alguns caíram de joelhos. Outros protegeram os olhos. Mas os não marcados, os fiéis, eles não vacilaram. Eles estavam esperando por este momento. E então, aconteceu. Uma trombeta soou. A terra tremeu sob eles. O céu queimou com um fogo dourado. E ele veio. Verônica ofegou. A mesma presença que a havia puxado do abismo. O mesmo poder que havia destruído a escuridão. Jesus. Ele estava acima deles, seu brilho inegável, sua autoridade absoluta. O chão tremeu sob o peso de sua chegada. E naquele instante, tudo mudou. Os caçadores, uma vez tão certos de seu poder, caíram no caos. Suas ordens não importavam mais. Suas armas eram inúteis. Aqueles que haviam aceitado a marca olharam ao redor em confusão, suas mentes não sendo mais suas escolhas seladas. E os fiéis. Eles permaneceram altos. Seu sofrimento havia terminado. A batalha nunca foi deles para lutar. Eles haviam suportado. E agora, seu rei havia vindo. A visão se estilhaçou. A respiração de Verônica falhou quando ela foi puxada para trás. Dor correu por seu peito. Ar encheu seus pulmões. Ela ofegou, seu corpo se convulsionando quando a realidade desabou. Mãos agarraram seus ombros. Verônica! Oh, graças a Deus, fique comigo. O rosto de Helena pairou sobre ela, com o rosto manchado de lágrimas, olhos arregalados de medo. Ela estava de volta. Ela estava viva. Mas ela não era a mesma. O peso do que ela havia visto, o sofrimento, as escolhas, o momento final de julgamento, era muito real para ignorar. E ela sabia. Ela havia retornado por um motivo. Sua voz era fraca, mas inabalável. Helena, ouça-me. Eu tenho que avisá-los. Isto não é apenas uma história. Esta é uma mensagem. O mundo está mudando. A escolha está chegando. E ninguém poderá ficar de fora. Alguns escolherão o conforto, segurança, a ilusão da paz. Outros escolherão a fé, mesmo quando isso lhes custar tudo. A pergunta é, quando chegar o momento, de que lado você estará? Porque uma coisa é certa, o tempo está acabando. Se esta mensagem o comoveu, considere mostrar seu apoio com um super agradecimento.
Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo poderoso como este, e seu apoio significa o mundo. E antes de ir, não pare por aqui. Há outra revelação esperando por você, uma que o abalará ainda mais. Clique no vídeo em sua tela agora e continue assistindo, porque isto é apenas o começo. Agora me diga, você acredita que este é um aviso? Comente: o tempo está próximo se você sente que estamos mais perto do que nunca. Vamos conversar nos comentários.